Fala galera! Estamos agora nesta aula 79 do curso da SOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E agora nós vamos ver sobre a parte de diretórios ainda, né? Na aula anterior a gente parou aqui na formatação de diretórios, onde a gente formatava o nome de um diretório, de uma pasta, um arquivo para ser buscado, correto? Nessa aula, agora a gente vai ver carregamento de diretórios. Então, a gente vai ver como é que funciona a rotina que busca pasta por pasta e depois o arquivo de forma encadeada, beleza? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para ficar bem informado das próximas aulas. A gente vai fazer muitas aulas legais aí para vocês, ok? E deixa um like aqui para demonstrar o seu apoio ao nosso canal, beleza? Então, vamos começar. Ok, a gente parou aqui, né, nessa aula, na aula anterior, a gente falou aí sobre formatação de diretórios e no Format Command Line, que formata a linha de comando, beleza? E agora a gente vai ver sobre o Load File Path, ok? Que ele carrega basicamente um caminho de um arquivo pasta por pasta de forma encadeada, ok? Então, a gente vai clicar e ver como está definida essa rotina dentro do Shell 16. Olha só, essa é uma rotina para pesquisa e carregamento de diretórios e arquivos, né? Aqui está como open nos comentários, mas essa rotina é usada para várias regiões desse código, né? Ele tem as suas entradas e suas saídas. Quem são suas entradas? SI, AX, BX e CX. SI vai ser quem? Ponteiro para o buffet onde contém um caminho de arquivo pré-formatado. Vocês se lembram do buffer keys, onde a gente pega a linha de comando em buffer args, formata, cria os espaços ali em cada barrinha, né, do caminho de diretórios, né, e a gente forma um nome formatado equivalente ao padrão do FAT16, correto? Então, esse nome formatado vai estar apontado para o SI, o endereço vai estar em SI. AX é o segmento para carregamento dos dados, beleza? Então, qual é o segmento de memória onde esses dados serão carregados? Por exemplo, a gente vai carregar um arquivo, a gente vai carregar uma pasta, todos eles têm dados internos, a gente precisa carregar esses dados, mas em qual segmento de memória? Vai ser definido em AX. BX já é o offset para carregamento dos dados. Então, se nós temos um segmento de memória, nós precisamos ter o offset. Então, o par, segmento, dois pontos, offset forma um endereço completo de memória, ok? Então, AX, BX, né? CX, ele tem dois valores possíveis aqui, 0 ou 1. Se for 0, carrega o arquivo do caminho. Se for 1, não carrega o arquivo. Isso significa que o quê? Se ele for 0, a gente vai tentar carregar um arquivo em um dado diretório. Então, a gente vai carregar pasta por pasta, subpasta por subpasta. E quando chega no arquivo final, a gente carrega os dados daquele arquivo. Beleza? Se CX for igual a 1, aí ele não vai carregar esse arquivo. Ele só vai carregar até a última pasta. Beleza? É isso que vai acontecer. E quais são as saídas? Depois que, né, a gente deu as entradas, a rotina processou, executou e ela entrega o retorno, sua saída. Quem serão essas saídas? Primeiro, carry, definido quando há algum erro de leitura. Então ele define usando a instrução aí STC, que é set to carry, e tem SLC, né, que é clear carry, né, para limpar a carry dos registros de e-flags da CPU, né? E aí, para você verificar se a flag está definida ou não, você usa as instruções JC ou JNC. Salta se for carry, salta se não for carry. Aí você verifica se uma rotina deu erro ou não, beleza? Com essa estratégia. Então, se der erro de leitura, a carry da e-flags vai estar definida. Você pode usar JC para saltar para uma rotina que exibe um erro na tela, por exemplo. E a L é o código do erro. Então, quem retorna esse código do erro é a rotina do FAT16, é o driver. Então, aqui do FAT16, o meu driver, ele tem umas adaptações que eu fiz pro KidOS, que é chamado de CAFAT, que é algumas adaptações de gerenciamento de permissões e tal, inclusive esses códigos de erros, né, que vocês podem estar vendo aqui, que ele vai retornar para cá, beleza? Feito isso, agora a gente vai ter a nossa inicialização da rotina. O que acontece aqui nessa inicialização? Primeiro ele salva, está em AX, BX e CX, porque ele vai usar esses registradores, como a gente sabe que são entradas, né?
Então ele vai usar esses registradores aqui. A gente verifica a variável years count com 0. Se for igual, process file, processa arquivo, que é uma rotina lá no final que vai já ler os dados daquele arquivo. Se não, se years count não for 0, mas flag file for 0, process file também. Então salta para process file se flag file for 0. Então ele vai saltar para process file se years count for comparado com 0 ou flag file for comparado com 0. Por quê? Years count é um contador de diretórios na linha de comando. Quando você digita um diretório, né? Users barra bftc barra desktop, você já tem aí o quê? 3 pastas. É um diretório de 3 pastas, correto? Então, esse diretório, esse caminho de diretório, ele vai estar 3 aqui em years count. Se ele for 0, não tem como você carregar um diretório se não tem diretórios, né? No caminho. Então, você vai carregar o arquivo que foi passado, correto? Então, é isso. Quem carrega o diretório é essa parte de baixo aqui, ó, ok? Se flag file for comparado com 0, processa arquivo também. Ó, aqui diz uma observação. Flag file igual a 1 significa que tem exploração de diretórios e é um arquivo, né? Então, se flag file for 1, ele, além de ele ter diretórios, ele tem um arquivo para ser lido. Entendeu? Vamos lá, mas digamos que years count não é igual a 0. Ele tem diretórios ali dividido por barras, né? Flag file não é 0, então ele tem um arquivo para ser lido e tem diretórios, né? Ele vai começar a fazer aqui as rotinas de explore years, beleza? Então vamos tentar entender aqui. Tem um explore years, tem um check if year prev, que a gente vai entender isso bem. Nós temos o add segments, é muito importante isso aqui, ó, add segments, e logo em seguida temos o success add, né, que é basicamente o sucesso na soma do segmento. Essa parte aqui. Logo mais, nós temos subsegment, que é o oposto do add segments, beleza? E para complementar aí, nós temos o success sub, que é basicamente o success sub é basicamente o oposto de success adds, né, que ele subtrai o segmento. Nós temos o back segments, e o process file, como eu falei para vocês no início, é aqui que é feito o carregamento do arquivo, nessa rotina aqui, ó, beleza? E o ret error path, que ele retorna quando dá um erro de diretório, um erro de caminho do diretório. Ele zera tudo aqui, as variáveis, e desempilha os registros que foram empilhados inicialmente. STC, como eu falei para você, define a carry flag de erro e retorna. Agora, quando basicamente não dá erro, ele faz a mesma coisa, ele desempilha, zera as variáveis aqui, mas ele limpa a carry flag, tá vendo? CLC. Então ele diz ao código que chamou load file path que não há um erro, beleza? Vamos lá, mas a gente vai entender como é que funciona o explore years, como é que os diretórios são explorados. CD segments, ele vai iniciar com 200, que é o segmento inicial da área de diretórios. É o segmento do root dir, que é o diretório raiz, beleza? Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, se eu for deslocar o C aqui, né? Deslocar o C. E eu dar um dir aqui, ó, eu estou no diretório raiz, beleza? Então, esse é o diretório raiz. Então, digamos que o diretório raiz ali do KitJS é a letra K. Ele vai ter as primeiros arquivos e passos ali do sistema operacional, correto? Então, esse diretório aqui, o que acontece? Ele vai estar no segmento 200 de memória. E CD segment, ele é o segmento que ele vai se alternando cada vez que você vai para um novo diretório. Ele altera esse segmento, né? Então, se você fazer, por exemplo, CD users, eles 200, ele vai somar mais um valor. Então, ele não vai mais valer o segmento de memória do diretório raiz. Ele vai carregar um diretório numa nova memória. Então, assim, cada vez que você esquipa um diretório, você vai também somando um segmento de memória. Então, em cada endereço de memória, você vai salvando, né, aqueles dados. Beleza? Se o CD segments for igual a 200, ó, jump equal o quê? Salta se for igual para check if dir prev. Se for igual a 200, significa que nós estamos no diretório raiz, correto? Então, verifica se o diretório anterior, previews, né?
Aqui, ele vai, aqui nessa verificação, ele vai comparar se SI é igual a 2 pontos. Opa, SI está apontando para o quê, galera? O início dos argumentos, beleza? Da linha de comando. Se ele vale 2 pontos, se não for igual, beleza. Se não for igual, add segments, né? Se não for igual a 2 pontos, ele vai ser igual a uma outra coisa, né? Igual um nome de uma pasta, beleza? Então, add segments. Add segments, como eu falei, cada vez que você skip um diretório para frente, ele adiciona um segmento de memória. Pega o valor, por exemplo, 200, que é o original, e soma mais um valor para carregar os próximos dados diretórios na próxima memória, né? Agora, e se for igual a 2 pontos? Ele não vai executar add segments. Ele vai exibir um erro. Por que erro? A L vai receber um valor 2 de forma forçada, que é um tipo de erro que a gente vai ver agora. Ele chama a rotina check error file, que vai exibir a mensagem de erro baseada no código de erro. E aí retorna o erro aqui para a rotina load file path. Então vamos ver aqui o check error file, para ver o que significa o 2. Ó. O código 2 é no found dir error, ou seja, erro de diretório não encontrado. Por que diretório não encontrado? Porque é o seguinte, vamos lá, é o seguinte, aqui ele está perguntando assim, ó, né? Aqui, o segmento é igual a 200? Sim, então verifica o diretório anterior. Ele cai aqui, então digamos que a gente está no segmento igual a 200, que é o diretório raiz. Aí eu faço isso aqui, ó, cd 2 pontos. Ele fica, SI é igual a 2 pontos? Se não for igual, soma o segmento. Se for igual, código de erro. É igual? É igual. Então, se eu dar Enter, ele não faz nada aqui no CMD do Windows, mas no KidOS, ele dá um erro. Porque, assim, os 2 pontos, galera, ele é praticamente o nome de um diretório também. Quando você coloca CD ponto, CD 2 pontos, o ponto e o 2 pontos, ele também é o nome de um arquivo. Ele é praticamente os 2 primeiros arquivos de cada pasta, de cada diretório. Cada pasta ou subpasta, a estrutura interna dela tem que ser formada por essas 2 entradas de 32 bytes. Cada arquivo tem 32 bytes nas suas entradas, né? As suas propriedades, seus atributos. Então, se tem 2 entradas, dá 64 bytes, né? Obrigatoriamente uma pasta no FAT16, ele tem que ter essa estrutura, ele tem que ter essas 2 entradas de 32 bytes cada, que vai simbolizar, uma vai apontar para o cluster do diretório atual, que é o próprio diretório, e ele vai ser um ponto, o nome do arquivo é um ponto, e o outro, ele vai apontar para o cluster do diretório anterior, da pasta anterior, da pasta pai, correto? E o nome desse arquivo na entrada vai ser 2 pontos, exatamente 2 pontos, mais exatamente 9 espaços, né? Mais 9 espaços para completar 11 espaços, né? 11 caracteres. Então, exatamente isso. Então, se os 2 pontos, como ele é um diretório, ele vai dizer que não deu diretório não encontrado. Por quê? Porque pastas raízes, diretório raiz, não tem 2 pontos. Ele não tem um diretório antes dele. Como é que eu vou colocar CD 2 pontos? Ele vai tentar procurar esse diretório aqui, que é o cluster do diretório anterior, se não tem um diretório anterior. Então, vai dar erro. Então, aqui a gente força um erro, ó. Beleza? Agora, se não for igual a 2 pontos, add segments. Aí aqui vai adicionar o segmento para poder carregar o próximo diretório, né? Mas vamos tentar entender, já que a gente já vem para o add segments, vamos tentar entender essa parte aqui também, ó. Digamos que o cd segments, que é a variável que sempre vai alterando o segmento de acordo com a gente digita cd, que é o diretório atual navegado, né? Digamos que não é 200, ele é um outro valor. Ele nunca vai ser menos que esse valor, ele vai ser sempre mais. Ele vai estar em outro diretório, então cd users, sei lá, ele vai estar em um outro endereço de memória. Ele não vai cair em check if diff prev. Ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se SI é igual a 2 pontos. Se for igual, subsegments. Opa, aí sim, se ele não tiver no diretório raiz, se não for igual a 200, aí ele pode ir para subsegments caso for igual a 2 pontos. Aí sim, ó, eu posso digitar cd 2 pontos, ele vai encontrar os 2 pontos em users? Vai. Então o diretório com o nome 2 pontos vai ser encontrado em users. E nessa ele vai apontar para o cluster anterior. E quando eu dar enter, ele vai para o cluster anterior, correto? Então beleza, é possível. Então subsegments, que é uma rotina que vai adicionar, subtrair o segmento, para ir para o diretório anterior que foi carregado no segmento anterior.
Agora, se não for igual a 2 pontos, ele é um outro nome que pode ser uma pasta. Aí ele vai tentar adicionar um segmento para poder adiantar um diretório, né? ADD Segments, ok? Então tem esses dois cenários aqui que executa ADD Segments. Para esquipar para o diretório à frente, né? Ok. Em ADD Segments, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai ver o seguinte, ó. A gente coloca o segmento atual da navegação do CD em AX, coloca em Dir Segments, correto? Ou seja, aquele valor, esse valor coloca em Dir Segments, BX é zerado, empilha AX, ou seja, empilha o CD Segments, e adiciona AX mais 40, correto? E atualiza File Segments. Então, o diretório de segmentos, ele é diferente do diretório de arquivos. Por quê? O diretório de segmentos, galera, ele é basicamente o diretório atual, que é aquele diretório do FAT que foi carregado pelas rotinas do FAT16 no início, na inicialização do kernel. Ok, então, se por exemplo, a gente está no diretório raiz, é 200 o segmento de memória. Então, a gente vai ter que procurar os arquivos nesse segmento, correto? Mas os dados desse arquivo, os dados dessa pasta que a gente encontrou nesse segmento aqui, a gente vai ter que carregar no mesmo segmento? Não. Porque a gente vai substituir todo o diretório. Então o que a gente faz? A gente tem que somar esse segmento. Então o que a gente faz aqui? Ó, a gente empilha o segmento do diretório atual, no qual é o mesmo segmento que a gente encontrou o arquivo, ou a pasta, e soma esse segmento mais 40, que é o que a gente vai carregar para arquivos. Por isso que a gente coloca em File Segments. Né? Então, em File Segments, ele vai carregar os dados do arquivo ou da pasta encontrada. Isso significa que o quê? Que tudo é um arquivo. Uma pasta é um arquivo, um diretório é um arquivo, né, de texto é um arquivo, um executável é um arquivo. Até aqueles tipos de rótulos de label de volume que você vê no pendrive ali, quando você formata o pendrive, ele também é um arquivo do disco. Então, tudo ali no sistema de arquivos é um arquivo. Só que eles têm atributos diferentes para ser tratados de forma diferente, beleza? Então, a gente vai colocar no segmento de arquivos. Vai carregar dados de arquivos ou dados de pastas, etc, etc. Né? O segmento somado, que a gente vai ver aqui já já. Olha só. Eu vou falar para vocês sobre esse segmento somado aqui já já. A gente coloca um em loading dir, dizendo para o driver do FAT16 que vai ser carregado um diretório e não um arquivo em si. Não um arquivo de texto, que eu acabei de falar que tudo é um arquivo, mas uma pasta em si, uma pasta com atributo 30, ok? É uma pasta. Aí ele já faz outras operações lá para carregar uma pasta. Agora a gente desempilha a X, que estava na pilha, que é o segmento atual, do endereço de memória atual. Empilha DI, desempilha DI, e aqui no meio a gente chama load this file. A gente já está com os parâmetros formados aqui. Load this file, ele simplesmente vai carregar. Então o loading this file ele também vai ler o valor de AX, beleza? E de dir segments. E aí ele vai buscar ali naquele diretório atual, o arquivo, encontrou, carrega no segmento apontado por file segments, os dados daquele arquivo, ou da pasta. JNC success add, ou seja, se não tiver erro, sucesso na soma, na leitura, ok, beleza? Então essa carry flag é retornada também pelas rotinas do FAT16, beleza? E o código de erro também. Agora, se carry flag estiver ativa, ele vai executar call check error file, que vai ler o código de erro em AL e vai exibir a mensagem de erro. E retorna aqui. Né? O que a gente vai ver aqui sobre esse segmento? Né? É o seguinte, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Como é que funciona o cálculo de endereçamento de memória num segmento real? Né? A memória segmentada aqui no modo real. É o seguinte, galera. Digamos que a gente está no endereço 0200, vou colocar aqui 200H, 000H, né? Vou colocar assim, ó. Beleza? Esse aqui é o segmento área de diretório raiz. Aí lá a gente somou o segmento mais 200. Beleza. Então 0200 mais 40, né? O 200 mais 40, né? É igual a 0240. Ok? Aí tudo bem. Logo, nosso endereço agora atualizado será o quê? Será 0240 000.
Beleza? Exatamente isso. Aí, isso aqui vai ser carregado os dados do próximo diretório. Aí, se somar mais 40, vai dar 280. Aí, carrega do próximo diretório. E assim por diante. Beleza? Como é que a gente entende essa memória segmentada como uma memória absoluta, um endereço absoluto? Porque a memória segmentada, galera, muitas vezes ela é um pouco complicada de ler, de entender, porque assim, a gente tem um segmento e um offset. E se a gente for tentar entender isso aqui literalmente ao pé da letra, a gente vai pensar que isso aqui daria o quê? Daria mais de 4 bilhões de bytes de memória, mas não é assim que funciona. Isso funciona na memória linear do modo protegido, correto? Que usa constantemente ali endereços absolutos. Esse aqui já não é um endereço absoluto, é um endereço segmentado. Então você tem que usar o segmento e o offset em torno de que isso dê 1 megabyte possível para você acessar. E o cálculo para você chegar nesse endereço absoluto, para você saber o endereço real, é o seguinte. Você pega o segmento, né, desloca 4 bits para a esquerda, que é o mesmo que você multiplicar vezes 16, né, e soma mais o offset. Ok? Então 0,240 deslocado 4 bits para a esquerda, que é vezes 16, né, que é a mesma coisa, mais 000, né, que é igual ao quê? 2.400. Esse é um endereço absoluto. Né? Mais 0000 aqui, mais 000, você transforma em um único endereço aqui. Ó. 2.400 é um endereço absoluto. Beleza? E para você ver que eu não estou mentindo, ó, 240, eu tenho o deslocamento de bit aqui, ó. Né? Aqui, ó, já tenho aqui o sinal, ó. Deslocado 4 bits, 2.400. Eles pegam os nibble e ele desloca, né, para a esquerda aqui um nibble, tá vendo? 4 bits é um nibble. O que isso significa? A gente não estava no endereço 200? 200 deslocado 4 bits para a direita, esquerda, não é 2.000? Então aqui está 2.400. A gente tem 400 a mais. 400 em hexadecimal é o quê? É 1024 bytes em decimal. Significa que a gente está somando a cada 1024 bytes de memória. A cada 1024 bytes de memória, né, a gente carregamos um novo diretório. Simples assim. Beleza? A cada 1024 bytes. Ok? Cada arquivo nesse diretório tem 32 bytes de entrada. Então, se a gente pegar 1024 dividido por 32, a gente vai quantos arquivos que a gente vai poder ter? A gente vai poder ter 32 arquivos, já que 32 vezes 32 é igual a 1024. Então, o máximo que a gente vai poder carregar de um diretório aqui é 32 arquivos. Se a gente muda esse 40 para mais, para 80, 800, a gente vai ter o dobro, que é 2048. Né? Dividido por 32, a gente vai poder ter até 64 arquivos. Então, cada vez que você pega esse valor de 40, 80, né, etc, né, 160, você sempre vai aumentando, duplicando esse valor aqui e tendo o dobro de arquivos que você vai poder carregar. No nosso caso, é só 32 arquivos de diretórios que a gente vai poder carregar, digamos assim, entendeu? Mas lá na frente a gente pode fazer atualizações e aumentar isso aí. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse cálculo de segmento de endereço numa memória real, no modo real, viu? Que isso às vezes complica um pouco, às vezes, a nossa compreensão. Mas beleza. Na hora que ele vem para CSS Add, agora sim ele adiciona o segmento atual para 40. Lembra que o segmento atual não era o diretório raiz? Aí ele não encontrou o arquivo, carregou os dados, somou o segmento, carregou os dados nesse novo segmento somado, que é, digamos, 2.400, que é 1024 bytes à frente. Beleza, agora sim ele vai poder atualizar a navegação do diretório. É como se a gente fizesse isso aqui, a CD Users. Só que ele vai fazer isso na leitura, não pelo próprio CD, mas na leitura das pastas, né? Aí ele vai fazer, aí sim, agora que o segmento está com aquele diretório, agora ele vai apontar o CD Segments mais 40. Agora vai ser o mesmo valor, o mesmo endereço que carregou o novo diretório. Beleza? Aqui ele vai colocar em CX o valor 0B em hexadecimal, que é igual a um valor 11 em decimal. 11 porque a quantidade de caracteres em um nome de um arquivo, padrão 8.3, é 11.
né? Então ele vai ter que fazer uma comparação aqui de 11 caracteres, que é o nome máximo ali de um nome de diretório, né? Padrão 8.3. Ó, NestGeoRed, IncC. Então, loop NestGeoRed. Então, ó, o que ele está fazendo aqui? Ó? 11. Então, ele vai pegar, incrementa C, NestGeoRed. Aí, ó, ele vai ficar nesse loop aqui, ó, tá vendo? Até chegar no final. Então, ele vai sempre, né, se o C estiver apontando para uma metade do nome de arquivo, ele vai até o final, beleza? Incrementando o C até chegar no final do nome do arquivo, agora vai para o NestGear2, né, que IncD, né, basicamente é isso aqui, ó. A gente colocou aqui um diretório, por exemplo, disso local C, users, BFTC, desktop. Aí tá aqui, ó. Então ele vai desquipando, ó. IncC, 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 IncC. Opa, já deu, né? Só que lá no caso do diretório formatado vai estar 11 espaços exatamente. Então ele vai ter que fazer assim, 11 espaços, beleza? E aí ele vai chegar em barrinha, só que essa barrinha não vai existir em SI. Porque você lembra que lá na aula anterior, no Format Command Line, a gente restringia alguns caracteres, inclusive a barrinha não tem, porque o SI é o diretório formatado, ele não coloca aí. Mas DI tem um diretório padrão. Então DI, aí sim, ó, DI ele vai fazer um loop também, ó, IncD, NestGeoRed, compara com barrinha. Enquanto não for igual, volta para o loop NestGeoRed. Vai ficar nesse loop. Quando é igual, né, ele vem para cá. Então, ele também, na parte não formatada, ele vai estar assim, de forma padrão. Aí o D ele vai fazer isso, ele vai skipar até a próxima barra, né, e o SI também vai skipar todos os espaços até o próximo diretório. Beleza? Aí IncD ele skipa a barrinha, então ele está aqui. Ele vai para a primeira letra da próxima pasta, que é B. Né? Aí ele vai incrementar o Browse Count. Browse Count é tipo assim, um contador de navegação. Então, cada vez que ele vai navegando no diretório, ele vai contando em tempo real. Então, aqui passou 1, agora é 2. Né? Então, antes era 1, agora é 2. Aí move para ele esse Browse Count. E agora vai comparar com a quantidade de diretórios. Se for igual, ele pode carregar o arquivo. Discount vai ter um valor fixo. É um contador que já contou antes, durante as formatações, e Browse é um valor fixo. E Browse Count é em tempo de carregamento. O Discount ele é um contador em tempo de formatação do nome. Beleza? Então é ele que informa ao load file path, ó, quantos diretórios tem para você carregar? Tem tanto. Discount. Ah, tá. Então o load file path, eu estou lendo esse diretório. Incrementa mais um Browse Count. Estou lendo esse diretório. Opa, já cheguei na sua quantidade pré-definida, então é melhor parar por aqui. É isso que está acontecendo aqui. Beleza? Então, se a gente tem aqui 3 diretórios, ó, Browse Count vai contar vai valer 1, mais 2, mais 1, né? Então, mais 1 vai ficar igual a 3. Se for igual a 3, que é Years Count, ele vai tentar carregar um arquivo. Beleza? Na verdade, ele começa com 0, né? Porque assim, 0, 1, né? 2. Se for 2, 3... basicamente aqui se tiver um arquivo, arquivo.txt, né? Aí, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Né? 3, aí beleza, 3 é igual a 3, ele para de carregar. Aí nessa ele vai só skipar e ler o arquivo, é simplesmente assim. E aí, process file, ele vai fazer isso. Ele vai ler o arquivo. Mas digamos que browse count não é igual a discount. Ou seja, ele está lendo os diretórios, mas ele não chegou no diretório final. O que ele faz? Ele não vai processar o arquivo.txt. Ele vai explore dirs. Ele vai novamente para o explore dirs. E vai ficar naquele loop. Aí vai verificar o CD segments. É igual a diretório raiz? Não, não vai vir para cá. É igual a 2 pontos. Se for, é subsegments. Ele vai subtrair o que está. Se for 2.400, vai ficar agora 2.000. Se era 240, 200, né? Basicamente, endereço segmentado, endereço absoluto. E a DD Segments a cada diretório. Ele vai repetir o mesmo processo. Ó, DD Segments. Aí pega o diretório atual, que é 240 endereço segmentado e 2.400 endereço absoluto. A X coloca no segmento de diretórios. Soma mais 40, agora vai dar 2.800 ou 2.080. No File Segments, vai carregar o diretório? Sim, porque é um diretório que está sendo carregado. Carrega os dados desse diretório. Se o add se não tiver erro.
E aí agora sim ele carrega esse diretório atual. Então se vocês viram que o diretório CD Segments foi somado aqui na primeira iteração, e na segunda alteração ele colocou em AX aqui, ó. Por quê? Porque agora ele vai buscar os arquivos desse novo diretório que já foi carregado antes. Tá vendo que ele está fazendo uma busca encadeada? É isso que acontece. Ele carrega isso aqui numa memória, aí atualiza AX, busca um novo arquivo nessa memória. Que arquivo vai ser isso? É uma pasta BFTC. Então carrega os dados do BFTC, né, numa nova memória, atualiza AX, busca um novo arquivo. Que arquivo vai ser isso? Desktop. E assim por diante, ó. Ele vai fazendo uma busca encadeada. Correto? Beleza. Aí ele vai ficar nesse loop até que browse count é igual a discount. Aí ele vai para process file. Mas digamos, galera, olha só, a gente viu sobre ADD segments, né? A gente viu sobre check if dir prev, explorer dirs, o loop do explorer dirs. Agora e os subsegments que a gente não viu? Se caso no meio desses diretórios, ó, por exemplo, aqui no meio aqui, ó, a gente tiver isso aqui, ó. A gente pode ter isso aqui no início, entendeu? Podemos ter isso aqui no início, assim, ó. Entendeu? Se a gente tiver isso aqui, e se a gente tiver isso aqui, ó, no meio, aqui, ó. O que acontece? É para isso que serve os subsegments. Os subsegments, ele serve simplesmente para você retornar um diretório, que é o que significa isso aqui, ó. 2 pontos, barrinha. E 2 pontos, ele está como nome de arquivo, porque isso aqui, ó, é o nome de uma pasta, é o nome de uma pasta, é o nome de uma pasta, é o nome de um arquivo, e tudo é arquivo, né? Logo, 2 pontos também é um arquivo, é o nome de um arquivo. Ele vai procurar o cluster desse nome de arquivo aqui, ó. Beleza? E aí ele vai dar um subsegments. Ó, o subsegments, ele faz quase igual ao DD segments, mas trocando algumas coisas, que é subtraindo. Em vez de ele somar, ele vai subtrair. Por exemplo, aqui ele carrega o segmento atual, e AX. Então, olha só. Dir segments, que é o segmento atual, né? Vai buscar os 2 pontos lá, né, em load this file aqui. Aí, o que acontece? Subtrai AX por 40. Antes ele somou mais 40, agora vai subtrair. Então, se era 400 no endereço absoluto, vai subtrair menos 400. 1024 bytes, né? Compare AX com 0,200. Aí aqui tem um fator importante, ó. Se ele for subtraindo, mas ele nunca tem essa comparação aqui, o que acontece? Ele vai só subtrair, e vai chegar uma hora que ele pode chegar no diretório raiz e tentar subtrair de novo. Ele vai chegar numa memória que não tem dados diretórios. Agora, se for igual a 200, significa que está no diretório raiz. Opa, back segments. Então, vamos lá. Antes de continuar aqui, digamos que chegou no diretório raiz. Não. Depois a gente fala disso aí. Mas assim, digamos que não chegou no diretório raiz. Então, ele continua aqui, ó. Coloca o segmento em file segments, que é o segmento subtraído, né? Load in dir e carrega esse arquivo. Mas aí você fala assim, professor, mas o que acontece? Por que eu tenho que recarregar esse diretório, que sendo que ele já está salvo? Ele já não foi carregado, a gente só não somou o endereço de memória, mas ele foi carregado antes. Por que a gente vai ter que recarregar de novo quando a gente subtrai? Simples, porque no meio dessas operações, você pode estar fazendo alguma coisa e atualizando o diretório. E se quem garante que seu diretório não foi atualizado? Se o seu diretório anterior foi atualizado, você vai ter os dados antigos ainda. Então você tem que recarregar ele novamente, correto? Porque senão se você vai perder os dados que você atualizou. Né? Durante a navegação ali, sei lá, você criou um novo arquivo no diretório anterior, ou você deletou um arquivo. Por isso você tem que recarregar o diretório. Sucesso, se isso é sub, né? Sucesso na subtração. Aí aqui ele vem, ó, ele subtrai o segmento em CD também e faz aquela mesma operação lá que a gente viu, ó. Aquela mesma operação do ADD segments, correto? Mas futuramente a gente pode simplesmente aqui, ó, otimizar essa parte, tentar transformar isso aqui em uma só rotina para deixar menor, viu? Então, assim, vocês podem entrar aí no link do GitHub, que eu vou deixar aqui embaixo e tal. É que lá eu tenho um documento nas novas versões chamado Contributing, que é basicamente um documento de contribuição que tem várias formas de contribuição. Desde a divulgação do canal, do repositório do GitHub, até mesmo a questão de otimizações do código ou sugestões de melhorias ou de novos processos.
que está dentro da realidade do KidOS, galera. Então lá tem toda a documentação para vocês ler, vocês verificar como vocês podem estar contribuindo com o sistema operacional KidOS. E vocês podem querer otimizar, por exemplo, tá aqui um exemplo, uma rotina que vocês podem querer reduzir elas, né, reduzir e não perder o resultado, deixar operacional e funcional até melhor, né, deixar o código mais compacto. Então é um exemplo de otimização, ok? Isso aqui é só um exemplo, à medida das aulas eu vou dando exemplo para vocês, o que vocês podem melhorar de otimização ali, né, para contribuir e colaborar com o KidOS, beleza? Mas ok, aqui é a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa com o DD Segment, subtrai, né? Enquanto não for igual ali a quantidade de diretórios máximos, né, ele não vai explorar o arquivo, ele vai explorar o diretório. E volta novamente para o loop, né? Explore years. Mas digamos que o segmento é igual a 200. Então é uma área de diretórios, correto? Se é uma área de diretórios, é uma área de diretórios raiz, então ele vai para back segments. Então back segments, ele simplesmente desempilha a X, né, que foi empilhada antes. Então você pode ver aqui, ó, que ele empilha aqui em cima, ó, que é o segmento atual de memória, que está o diretório atual, né? Desempilha a X aqui, ó, back segment do diretório atual, né? Coloca em CD segment o valor 200, beleza? Então, basicamente, a gente está verificando CD segments igual a 200, porque assim, a X pode ser igual a 200, mas CD segments não. Então, a gente vai ter que verificar, a gente vai ter que garantir que ele é igual a 200. Cx igual a 11 espaços, aqui ele vai procurar em que se para esquipar para o próximo diretório já formatado no nome, e em que dir para esquipar para a próxima barrinha no nome não formatado da linha de comando. Esquipa a barrinha, verifica se a quantidade é igual, né? Se a quantidade é igual, se não for igual, a quantidade de diretórios ele volta para o loop. Se for igual, ele processa arquivo, beleza? Ok. Então a gente está só nisso aqui, nessa leitura encadeada, beleza? Estamos nessa leitura aqui. E aí o que acontece? No Explorer Years, ele vem, ó, ADD Segments e tal. Aí digamos que, sei lá, tanto em ADD Segments quanto em Subsegments, alguma hora, Browse Count é igual a Years Count. Ah, é igual. Então, Process File. Aí sim, ele chegou no diretório final. Ele fez todas essas leituras encadeadas, chegou no Process File. Então, isso aqui que aconteceu, ó. Vou fazer até isso aqui para ficar um pouco mais didático. Aqui ele executou ADD Segments, Subsegments, ADD Segments. E, opa, caiu aqui. Browse Count é igual a Years Count. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é igual a 5. Então, Process File. Então, aqui ele vai ler os dados do arquivo de texto. Arquivo.txt. Então, ó, desempilha CX, que é o status. Lembra que eu falei das entradas? Desempilha BX, que é o offset para carregar. Desempilha X, que é o segmento para carregar. É aqui que as entradas fazem efeito, galera. E empilha novamente, né? Então, vamos lá. Segmento para carregar em AX, offset para carregar e status. Olha só. Esse status de CX é igual a 1, se for igual, retroload path. Que, como a gente falou lá no início, se CX é igual a 1, retroload path, retorne, não carrega o arquivo. Ele só vai carregar o arquivo se CX for igual a 0, correto? Então vamos confirmar isso aqui lá nos comentários, ó. CX for igual a 0, carrega o arquivo do caminho. 1 não carrega o arquivo. Beleza, então a gente já sabe isso. AX é segmento para carregar os dados e BX o offset, beleza? Então a gente volta aqui, ó, para o Process File, né? E olha só. Ah, e antes disso aqui, beleza. Se CX não for igual a 1, ele vai carregar os dados, beleza. E antes de carregar esses dados, galera, a gente precisa recarregar o diretório, porque nesse meio tempo pode ter havido alguma atualização do diretório também. O Reload Directory, ele é basicamente uma rotina que atualiza os dados, ele recarrega os diretórios ali, beleza? A gente vai ver aqui já já. Beleza, ó, File 16, File Segments, então o segmento de arquivos, AX vai para o segmento de arquivos.
coloca em AX o segmento do endereço atual, né, o segmento do diretório atual, beleza? E coloca em dir segments, olha só, então dir segments, que é o diretório que vai ser buscado o arquivo no driver do FAT16, é o próprio segmento atual. Que segmento é esse? Digamos, né, nesse exemplo aqui é o desktop, por exemplo. Né? Tirando isso aqui, a gente vai ver que não é o desktop, mas assim, como um exemplo, hipoteticamente, vai ser o desktop aqui. Aí ele vai procurar o arquivo txt nesse diretório, nesse endereço de memória. Então vai colocar em dir segments. File segments é AX, que é o segmento dos dados que serão carregados. Então o load file path ele pode ser chamado por várias rotinas diferentes e passar esse AX com um valor diferente, um endereço de memória diferente para carregar os dados de um arquivo. Então o que isso significa? Significa que você quer fazer um caminho aqui, usar esse caminho em um programa, no shell, qualquer coisa, em um comando, utilize a rotina load file path, beleza? Então você vai ter que usar em conjunto o format command line e utilizar vocês usam o format command line com SI apontando para o buffer args, né? Então você pega basicamente o buffer args tem que estar com, né, o comando, ele tem que estar com o comando, ele tem que estar com o diretório, né? Executa format command line e depois executa load file path. Beleza? Com o endereço de memória que você quer carregar esse arquivo. Assim você vai poder carregar qualquer diretório encadeadamente, qualquer dado de arquivo, usando só essas duas rotinas, format command line e load file path, beleza? Aí, load this file, ele carrega esse arquivo e retorna load file e load path, beleza? Então carrega na memória especificada, né? O let load path ele retorna e não dá erro, não apresenta mensagem de erro nem código de erro. Mas beleza, reload directory, né? O reload directory, como é que ele funciona aqui para a gente entender, né? O carregamento dele, né? Recarregar o diretório, ó, push A e pop A. Empilha essa e coloca o segmento do diretório atual em AX, compare AX com 0200, que é o segmento do diretório raiz. Se for igual, ret reload dir, ele só retorna o reload dir, mas ele vai executar uma rotina do driver do FAT16 que é chamada de load directory. Que ele simplesmente, o load directory, ele simplesmente, galera, é uma rotina padrão que carrega dados do diretório raiz do FAT16. Essa rotina é até na nossa VBR tem ela. A nossa VBR é como se fosse uma parte do driver do FAT16 que carrega os diretórios ali para poder encontrar o kernel, né? Os arquivos do sistema operacional. E ele tem essa rotina aqui. Então, por padrão, se for 200, usa a rotina padrão ali para carregar os dados dos diretórios raiz. Mas se não for 200, se o segmento agora que está navegado for, por exemplo, um users ou um BFTC ou alguma outra coisa, aí ele tem uma maneira mais personalizada de recarregar esse diretório. Ele tem que passar a variável thisdir. O thisdir ele é simplesmente um ponto. Vocês lembram que eu falei que 2 pontos aponta para o cluster anterior e um ponto aponta para o mesmo cluster do diretório atual? É isso que acontece. Então, toda estrutura de pastas tem o ponto que aponta para o diretório atual e os 2 pontos que apontam para o diretório anterior. O thisdir ele equivale a um ponto e mais 10 espaços. Ele vai pegar o cluster desse dir, essa rotina que ele pega o cluster, né, desse nome de arquivo, e ele carrega na memória especificada, que é AX aqui, ó. Dir segments, que é AX, né? Então, AX vai valer o mesmo segmento de CD segment. Olha só que interessante. O mesmo segmento que tá apontado ali, que está basicamente carregado. O diretório atual, ele vai substituir esses dados por um novo valor, por novos dados. Pode ser os mesmos dados? Pode. Mas pode ser novos dados, que vai que alguma coisa atualizou ali. Um arquivo foi excluído, um arquivo foi criado, um arquivo foi renomeado, etc, etc. Então, thisdir é o diretório atual. E vai carregar ele vai buscar no próprio segmento que ele está buscando, é o próprio que ele vai carregar. Diferentemente das outras partes que a gente viu isso aqui, ó, que dir segments era um valor diferente de file segments. Dir segments era um diretório atual, mas file segments é um diretório do próximo endereço, correto?
Aqui o endereço são os mesmos, ó. O dir segment é um diretório, é o segmento do diretório que vai realizar a busca, né, por exemplo. E file segments é a busca do dir, que é um ponto, né? E file segments é um diretório que vai ser recarregado os dados dessa busca. Então ele vai substituir tudo. Então se alguma mudança teve ali, pronto, substitui. Load dir é igual a 1, que para isso aqui, this dir, ele é um diretório, ele é do tipo diretório. Então ele vai carregar entradas de arquivos, né, ali, ó. Até 32 entradas máximas, né? Incluindo o próprio ponto de this dir e os dois pontos de retorno. Carrega nessa memória e ret reload. No ret reload aqui, ele coloca bx em entries count. Desempilha S, pop A. Entries count aqui é o quê? Olha só. Entries count, galera, é uma variável muito útil que vai receber bx. Como a gente não preserva aqui, como a gente preserva, né, os registradores, pop A, a gente pega os valores originais, então a gente perde os conteúdos que foram retornados pelas rotinas aqui. E load this file é uma rotina do Drive que a gente vai ver nas próximas aulas aí, que ela retorna a quantidade de entradas de um diretório. Se você lê um diretório, por exemplo, bx vai ter a quantidade de dados, de diretórios que tem ali, quantidade de entradas. Por exemplo, dentro de uma pasta existem 5 arquivos, então bx vai ser igual a 5. Dentro de uma pasta existem 11 pastas, então bx vai ser igual a 11, assim por diante. Porque esse valor em entries count a gente vai poder usar em outras rotinas, inclusive é usado em outras rotinas para poder ter uma maior eficiência de uma quantidade definida que ele vai poder ler ali. Que antigamente a gente lia até 512 entradas, mas agora a gente lê só a quantidade realmente lida de diretórios, né? Então isso é o reload directory, beleza? Reload directory, né? E galera, essa rotina load file path é uma leitura encadeada de diretórios e arquivos, como a gente acabou de ver aqui. Só que é uma maneira melhor e mais otimizada e personalizada de se fazer o que muitas rotinas vão precisar fazer. Então, muitas rotinas chamam esse load file path. Beleza? Então, olha só, se eu for colocar aqui, né, ó, muitas rotinas, muitas mesmo. Então, o que acontece? Essa rotina, ela tem uma metodologia igual ao comando CD. Uma forma de você entender o comando CD é entender essa aula. Você assistir essa aula, entender ela, reassistir, entender, estudar esse código. E assim, mais facilmente, você vai entender como é que o comando CD funciona. Então, o comando CD faz exatamente a mesma coisa, só que algumas modificações ali, algumas coisas próprias do comando CD. Por isso que o comando CD não usa especificamente o load file path. É usado mais para as outras rotinas de forma dinâmica. É um carregamento encadeado dinâmico de diretórios. O CD ele já faz isso usando mais algumas outras operações ali que é próprio do CD, beleza? Mas para vocês entenderem o comando CD, é você entender essa aula de hoje. Da aula de hoje basicamente quase a mesma coisa que o comando CD faz, beleza? Então aqui a gente já finaliza essa aula, onde a gente formatou as linhas de comandos, formatou basicamente os arquivos, os diretórios, os nomes, né? Carregou de forma encadeada os diretórios, né? E aí a gente começa, depois que a gente carrega esse arquivo, né? Esse arquivo ali do diretório, né? Que é o nosso arquivo executável. O que a gente faz? A gente tem um diretório, beleza. Né? Aqui cx é igual a 1, status, então ele não carrega arquivo. Nesse caso aqui, galera, cx é igual a 1. Então ele não carrega o arquivo. A x ele já está definido aqui, né? Então assim, ele não carrega o arquivo, né? A x e bx você só usa mais quando você vai carregar um arquivo. Você, por exemplo, você está carregando os diretórios e no final tem um arquivo. Aí cx tem que ser igual a 0. Aí sim, você tem que colocar ax e bx, o segmento e o offset que você quer carregar o dado do arquivo. Mas cx é igual a 1, então a gente não vai carregar um arquivo, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Então a gente vai carregar só os diretórios. Então a gente não precisa definir ax e bx, beleza? Nesse cenário aqui só carrega os diretórios. Aí sim, cd segment ele vai valer o diretório atual. Mas aqui, ó, browsing x, né? Ó, browsing x,
Ele é o... Ah, tá. Olha só, um negócio que eu esqueci de falar para vocês é esse aqui, ó. Ele pega o que está em CD Segments e coloca numa outra variável, ele transfere para uma outra variável chamada Browsing X. Então ele simplesmente ele skipou os diretórios, fez um carregamento atual, mas ele precisa retornar o segmento que está nesse diretório para poder fazer outras operações em cima desse diretório. Então ele pega esse endereço e coloca em Browsing X, que é basicamente a navegação, né, do diretório ali, né. Então nessa navegação, o que acontece? Ele coloca em AX aqui, ó. Justamente porque CD Segments pode ser atualizado, né, galera? Então, a gente não pode confiar em CD Segments porque ele é o comando CD. Ele pode ser atualizado até dentro do programa ali. Então, AX ele pega o Browsing X, que é o segmento atual, coloca em ES, a DI é zerado. Então, o segmento atual em DI zerado, né, aqui, ó, ESDI, primeira entrada no diretório. Ok? Então essa primeira entrada do diretório, galera, ele vai passar por uma operação aqui, né? Esse diretório, por exemplo, desktop. SDI vai estar apontando para a primeira entrada, que é o 1 ponto, é um arquivo chamado 1 ponto, né? Que aponta para o próprio diretório da pasta desktop. Nesse SDI, nesse endereço, ele vai fazer um try and find, né? Ele vai tentar procurar aqui, tentar buscar o arquivo executável. É por isso que aqui em cima ele não salva o arquivo, ele não carrega os dados do arquivo, só do diretório aqui, ó, porque ele vai deixar essa responsabilidade para carregar o arquivo depois que fazer outras buscas mais personalizadas aqui, porque ele precisa fazer essa busca do executável, interpretar extensões, fazer outras interpretações, entendeu? Então a gente deixa essa busca do arquivo mais para a responsabilidade aqui do executor. Então, sabendo disso, na próxima aula a gente vai dar início a como os programas são interpretados, como eles são executados ali no shell, né? Então, como é que a extensão é interpretada, né? Como é que ele faz essa busca aqui, como é que ele entende qual arquivo que ele vai executar, e na hora que ele encontra o arquivo e carrega, como ele entende que o arquivo vai ser um tipo de executável ou outro tipo, e o que ele vai fazer se for um tipo, o que vai fazer se for outro, como é que vai ser a forma de carregamento de cada um dos dois, e lá dentro a gente vai ter outra coisa também, tipo assim, o que ele faz depois que ele carrega, será que tem mais outro processo? Uma outra camada, uma outra etapa? Tem sim, mas a gente vai ver isso nas próximas aulas, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva nesse canal se não é inscrito, deixa um like que vai me ajudar muito, e não perca nenhum vídeo, galera, porque daqui pra frente a gente vai postar muitas aulas, beleza? Falou, galera, até mais, vejo vocês na próxima.